O livro é sobre a história do Hans Thomas, um menino de 12 anos que embarca em uma viagem de carro com seu pai, saindo da Noruega rumo à Grécia. O motivo dessa viagem é o de encontrar a sua mãe, que partiu anos atrás em busca de respostas e de si mesmo. Porém, ao longo do caminho, Hans Thomas descobre que essa jornada será muito mais do que apenas uma viagem física, será também uma viagem filosófica e profundamente transformadora. A história realmente ganha um tom de mistério quando eles passam por um pequeno vilarejo na Suíça chamado Dorf. Ali, um anão peculiar entrega a Hans Thomas uma lupa sem maiores explicações, enquanto menciona algo sobre ele ser especial. Pouco tempo depois, Hans Thomas ganha de presente de um padeiro um livrinho minúsculo, impossível de ser lido sem a lupa, dado a ele pelo anão anteriormente. Intrigado, o menino começa a ler o livro, mergulhando em uma narrativa surpreendente que mudará completamente a maneira como ele enxerga o mundo e a si mesmo. O livro conta a história de Frode, um marinheiro que, após naufragar, chega sozinho a uma ilha misteriosa. A ilha parece deserta, mas possui algo inexplicavelmente mágico. Frode, em sua solidão, tenta entender a natureza daquele lugar enquanto reflete sobre sua própria existência. O tempo na ilha se arrasta lentamente até que algo extraordinário um dia acontece. As cartas de um baralho, uma a uma, que ele sempre carregava consigo, ganham vida. Essas cartas não são apenas figuras comuns. Cada uma delas parece representar uma personalidade distinta, como se fossem pequenos fragmentos de um sistema organizado. Elas interagem entre si, cada uma desempenhando um papel definido dentro de uma espécie de ordem social. No entanto, entre todas as cartas, há uma figura diferente, o Coringa. Este não segue as mesmas regras, ele observa, ele reflete e questiona. Ao contrário das outras cartas que aceitam passivamente seu papel dentro daquele sistema, o Coringa se recusa a se conformar. Ele quer entender o porquê das coisas e, em última instância, desafiar o próprio criador desse sistema, o Frode. Essa história não é contada de forma linear, é parte de uma tradição passada de padeiro para padeiro, com cada novo guardião da história sendo escolhido cuidadosamente. O padeiro de Dorf, ao entregar o livrinho para Hans Thomas, conecta o menino a essa linha de guardiões e a um legado de perguntas sobre o mundo e sobre nós mesmos. Mas há algo mais. Hans Thomas percebe que sua própria vida e a busca de seu pai pela mãe estão de alguma forma entrelaçadas com o mistério da ilha e do baralho. Enquanto lê o livro, Hans Thomas começa a traçar paralelos entre a história de Frode e sua própria realidade. A ilha isolada é como o mundo em que habitamos, cheio de mistérios, mas muitas vezes visto com indiferença. As cartas representam aquelas pessoas que seguem o fluxo sem questionar, aceitando a vida como ela é. Já o Coringa, com sua inquietação e inconformismo, é o verdadeiro filósofo, aquele que não se contenta com respostas prontas e que se arrisca a confrontar o próprio criador de seu mundo. O pai de Hans Thomas também traz reflexões provocativas ao longo da viagem. Ele questiona por que as pessoas ficam tão fascinadas com a ideia de descobrir novos mundos e não se espantam com a complexidade do próprio planeta Terra.
Ele nos lembra que o maravilhamento, essa capacidade de olhar para o mundo como um grande enigma, é a essência do pensamento filosófico. Por fim, Hans Thomas percebe que a história do Coringa é mais do que uma narrativa intrigante, é um convite. Um convite para que ele, assim como nós, se torne alguém que questiona, que se maravilha e que busca entender o mistério da existência. O livro em si já é um grande passeio pela filosofia, mas trarei agora alguns pontos de reflexão que se conectam ainda mais com essa forma de pensar. Num dado momento da história, o pai do Hans Thomas lhe faz a seguinte pergunta: de onde vêm as pessoas como nós? Você já pensou a respeito disso? Essa pergunta, tão simples e profunda, remonta ao nascimento da filosofia. A filosofia ela nasce do desejo de saber, do impulso de questionar o desconhecido e desvendar os mistérios que nos cercam. É uma manifestação da curiosidade humana, do amor pelo saber. Desde os tempos mais antigos, o homem já fazia perguntas sobre o mundo e sobre a vida. Mas as respostas eram fundamentadas, até então, em narrativas míticas, cheias de elementos sobrenaturais e divinos. Mas com o nascimento da filosofia, esses questionamentos começam a buscar respostas racionais baseadas na lógica e na observação. Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, dirá o seguinte: os homens começaram a filosofar, tanto agora como na origem, por causa do maravilhamento. Esse maravilhamento é o que nos leva a não aceitar o mundo como algo óbvio, mas a vê-lo como um enigma, algo que precisa ser compreendido. Filosofar é, portanto, um ato de inquietação, de consciência. É tomar consciência de si mesmo, das perguntas que nos habitam e da realidade que nos rodeia. No livro, essa essência filosófica está presente nos personagens que não se contentam com respostas fáceis. Eles se maravilham diante do todo e buscam incessantemente compreender a origem e o fundamento do mundo. Essa postura reflete a própria base da filosofia, de não se acomodar, mas buscar sempre um sentido mais profundo para a existência. Em um certo momento, o pai do Hans Thomas lhe propõe o seguinte exercício. Imaginem que acabaram de descobrir um planeta cheio de mistérios, habitado por alguns milhões de seres inteligentes, que andam sobre duas pernas e veem o seu planeta usando duas lentes vivas, e que os habitantes misteriosos desse planeta chegaram mesmo a construir edifícios enormes, alguns com mais de 100 andares. Você ficaria espantado diante desse fato? Pergunta o pai ao Hans Thomas. Muito provavelmente sim, e se perguntaria de onde teriam vindo esses seres. E agora se eu te disser que esse planeta é o nosso próprio planeta Terra, e que esses seres inteligentes somos nós mesmos, será que esse espanto ainda persistiria? Por que não nos admiramos diante da nossa própria existência, da existência do nosso próprio mundo? Por que caímos na comodidade, no embotamento do pensamento? Ao refletirmos sobre esse trecho presente no livro, em que o pai do Hans Thomas começa a falar do planeta Terra como sendo um outro planeta, o que podemos concluir? Primeiramente, o fato de que um dos aspectos essenciais da filosofia é a consciência. Todos os filósofos só desenvolveram esse conhecimento pela consciência de si mesmos e da realidade. É realmente estar vivo, é perceber de fato as coisas, é estar consciente. Antes de questionarmos, antes de fazermos as perguntas, é necessário esse estado de consciência. Eu me perceber e perceber a realidade que me rodeia. Tales de Mileto, considerado um dos primeiros filósofos,
Antes de postular que o princípio originário de todas as coisas seria a água, se questionou sobre a origem do mundo, sobre a origem de todas as coisas, ou seja, ele estava consciente de si mesmo e do mundo à sua volta. Assim, podemos concluir que diante de todos os conceitos filosóficos, há sempre esse componente da consciência, de perceber-se e perceber o mundo à sua volta. Uma das questões centrais na filosofia de Sócrates, um dos principais filósofos da Grécia Antiga, é a pergunta a respeito do homem. Sócrates procura responder à seguinte questão: qual a realidade última do homem, ou seja, o que é a essência do homem? Antes de nos debruçarmos na resposta, já podemos refletir sobre o próprio ato de Sócrates de perguntar. Ao fazer a pergunta, podemos perceber que Sócrates está consciente de si mesmo e de todos os mistérios que cercam a realidade humana. Pois bem, Sócrates dirá que o homem é a sua alma, e por alma nesse contexto deve-se entender a nossa razão, a sede de nossa atividade pensante. Mas por que para Sócrates o homem é a sua alma? Ele dirá que não podemos confundir o instrumento com o sujeito. Isto é, uma coisa é um instrumento que se usa e outra é o sujeito que usa o instrumento. Seguindo esse raciocínio, o corpo seria para Sócrates o próprio instrumento, enquanto que o sujeito, que é o homem, que faz uso do corpo, portanto, teria que ser algo diferente. Dessa forma, para Sócrates, o homem não é o seu corpo, mas aquilo que se serve do corpo, a alma, entendida como nossa razão e sede do pensamento. O corpo seria um instrumento que a alma utiliza para agir no mundo, mas é a alma que constitui nossa essência. Assim, Sócrates enfatiza a importância do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o oráculo de Delfo, como forma de cuidar da alma, nossa verdadeira identidade. Portanto, uma das bases do pensamento socrático será essa autoconsciência de si mesmo, o autoconhecimento gerado da consciência de si. Para Sócrates, cuidar de si mesmo, cultivar o autocuidado seria cuidar da própria alma mais do que do corpo. Assim como o espanto nos faz olhar para o mundo com consciência, Sócrates nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Para ele, a pergunta, o que é o homem, é um convite a despertar nossa consciência, perceber a essência de quem somos e compreender nossa realidade interna. Aqui, mais do que a relevância da resposta, está a grande importância da pergunta. O maravilhamento presente no livro, expresso pela consciência do pai de Hans Thomas sobre o mundo, reflete a busca socrática por compreender não apenas a realidade externa, mas também a essência do ser humano. O espanto, portanto, não é apenas um ponto de partida, é a base de toda a filosofia e do nosso próprio despertar para a existência. Essa consciência de si que Sócrates tanto valoriza parece muitas vezes perdida no mundo contemporâneo, onde as distrações externas nos afastam do cuidado com a nossa alma. Antes de buscar entender o universo, talvez precisemos voltar ao questionamento essencial: quem somos nós? Enquanto Sócrates nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a cuidar da alma, Platão, também um filósofo da Grécia Antiga, em seu mito da caverna, nos mostra como essa consciência pode nos libertar das ilusões e nos conduzir à verdade. Neste mito da caverna, os prisioneiros estão acorrentados dentro de uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede. Essas sombras, para eles, representam a única realidade que conhecem. No entanto, um dos prisioneiros consegue se libertar.
sair da caverna e perceber que as sombras eram apenas reflexos de algo maior, um mundo real, iluminado pelo sol. Assim como o prisioneiro da caverna, somos muitas vezes aprisionados por nossas próprias limitações, distraídos por aparências, consumismo e comodidades que embotam o nosso pensamento, como mencionado anteriormente. O trecho do livro onde o pai de Hans Thomas reflete sobre o planeta Terra como se fosse outro planeta, nos faz perceber como estamos presos a um falso maravilhamento. Admiramos a possibilidade de um novo planeta, mas esquecemos de nos espantar com a beleza e os mistérios do nosso próprio mundo. Platão nos ensina que, para alcançar a verdade, precisamos passar por um processo doloroso e transformador de libertação, rompendo com nossas ilusões e conhecendo o mundo das ideias. Da mesma forma, a filosofia exige de nós essa coragem para questionar nossas certezas, olhar para além das sombras e contemplar o que é essencial. O desafio que Platão coloca é também um desafio que o pai de Hans Thomas nos faz. Será que somos capazes de olhar para o nosso próprio mundo como se estivéssemos vendo-o pela primeira vez? Será que conseguimos sair da nossa caverna, onde nos acomodamos às distrações e ilusões da modernidade, para realmente perceber a realidade à nossa volta? Refletindo sobre o mundo, Hans Thomas dirá o seguinte: vivemos nossas vidas num incrível mundo de aventuras. Apesar disso, a grande maioria das pessoas considera tudo isso normal. Em comparação, vivem em busca de algo fora do normal, anjos ou então marcianos. E isso se explica pelo simples fato de que elas não consideram um enigma o mundo em que vivem. Que possamos, assim como Hans Thomas, enxergar o nosso mundo como um grande enigma e nos maravilharmos diante da nossa existência. E você, como tem olhado para o mundo ao seu redor? Será que também está preso às sombras da caverna ou já começou a se maravilhar com o enigma da própria existência? Na história do livro, a figura do Coringa se destaca como aquele que não aceita passivamente a realidade à sua volta. Ele não se conforma com um sistema imposto pelo Criador, Freud, nem com as regras que limitam as outras cartas. O Coringa, ele é o questionador, aquele que olha para o mundo e se pergunta: por que as coisas são assim? Poderiam ser diferentes? Nesse sentido, o Coringa encarna a essência do verdadeiro filósofo. Desde o nascimento da filosofia, o ato de questionar foi a força motriz que levou os grandes pensadores a desafiar o senso comum. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, exemplifica essa postura. Ele era, em suas próprias palavras, como um mosquito que incomodava os cidadãos de Atenas, constantemente questionando suas crenças e modos de vida. Esse desconforto gerado por Sócrates tinha um propósito, o de despertar nas pessoas a consciência de si mesmas e de suas ações, para que deixassem de viver no automático e passassem a refletir sobre o que significa viver uma vida boa e justa. O Coringa, assim como Sócrates, é um elemento de desconforto no sistema criado por Freud. Ele não se limita a aceitar as coisas como são e desafia até mesmo a autoridade do Criador. Esse ato de rebeldia filosófica não é apenas uma rejeição das regras, mas principalmente um convite à reflexão. Afinal, o que significa existir dentro de um sistema que parece estar dado e definido? E será que podemos transcender essas limitações ao questionarmos quem somos e qual é o nosso papel? Na filosofia antiga, o maravilhamento diante do mundo e a busca por respostas são fundamentais,
Aristóteles, como já dito anteriormente, dirá que os homens começaram a filosofar por causa do maravilhamento. Platão, por sua vez, enfatiza que a verdadeira sabedoria começa quando percebemos nossa própria ignorância. O Coringa, nesse sentido, é aquele que mantém vivo o espírito do maravilhamento. Ele não se acomoda nas sombras do que é conhecido, mas olha para além delas, mesmo que isso o coloque em conflito com a ordem estabelecida. Assim, o Coringa nos desafia a adotar uma postura filosófica em relação à vida. Ele nos lembra que o papel do verdadeiro filósofo não é apenas encontrar respostas, mas, acima de tudo, questionar incessantemente. É ter a coragem de incomodar, de se maravilhar e de buscar a consciência em um mundo que, muitas vezes, nos convida a viver no automático. Talvez o maior ensinamento que possamos tirar do Coringa seja este, o de não aceitar as coisas como elas são, mas sempre perguntar: por quê? Espero que essa mensagem central do livro, tão preciosa, possa ter despertado em si, mesmo que pouco, o espírito do Coringa, o espírito do verdadeiro filósofo. Agradeço por ter me acompanhado até aqui e por permitir que eu compartilhasse esse universo com você. Espero que este vídeo tenha sido uma ótima oportunidade de reflexão. Se gostou, compartilhe sua opinião e continue explorando o espírito do Coringa. Até a próxima análise literária filosófica.